Eu vou falar uma coisa aqui pra vocês bem triste, mas que os Estados Unidos aprenderam essa lição. Todo refugiado de país comunista continua tendo o comunismo implantado no seu coração e eles simplesmente não mudam o seu pensamento. O grande problema que eles enxergam é que, no fundo, o comunismo não foi corretamente implantado. Eles não conseguem entender que todas as ideias comunistas e a brutalidade comunista de esquerda é o grande problema. O que nós vemos então muitas vezes são as pessoas nos Estados Unidos indo de outros países horríveis, sob desculpa de estar fugindo de regimes totalitários, entrando nos Estados Unidos, ganhando e angariando fama nesses países, e a partir desse momento elas começam a votar e legislar, caso elas consigam algum cargo legislativo, para transformar os Estados Unidos em um país exatamente igual ao país que elas fugiram, sob desculpa de tentar implementar corretamente o comunismo em todas essas ideologias totalitárias. Por exemplo, Zoe Martins. Zoe Martins fugiu de Cuba, só que Cuba continua dentro dela. Ela é vereadora atualmente em São Paulo. Ela se elegeu com o discurso de que ela era Bolsonaro, né? E quantas vezes ela não apareceu com Bolsonaro, recebeu todo o apoio do capitão. Só que sempre que a Zoe Martins aparece, torna notícia, é ou não fazendo nada ou tendo um discurso totalmente totalitário. E sempre com a desculpa de regular, e sempre destruindo a vida do trabalhador no processo. Ela fez agora uma batida, né, de fiscalização de vendedores ambulantes. Esses vendedores ambulantes, o grande pecado deles é não estar pagando imposto. E ela simplesmente tomou todas as mercadorias dessas pessoas. São pessoas pobres que estão vendendo o almoço para poder comprar o jantar. São pessoas que estão tentando fazer de tudo para sobreviver. E estão fazendo isso da forma mais honesta que elas podem, vendendo a mercadoria. Elas estão trabalhando. Só que como é um trabalho que não está sendo regulamentado pelo Estado, a Zoe Martins acredita que precisa usar a truculência que ela possui para destruir essas pessoas. Eu vou te falar uma coisa agora que é verdade. Eu tenho certeza que se a Zoe Martins tivesse tido a oportunidade em Cuba de crescer ao custo de destruir vida de trabalhadores para ter uma vida melhor, ela teria feito isso, porque é exatamente o que ela está fazendo agora. É um absurdo que isso aqui seja, de alguma forma, encarado como conservadorismo. E eu vou falar uma coisa muito triste. Não existe conservadorismo no Brasil. Todos são de esquerda, mas de estéticas diferentes. O pensamento totalitário e opressor se instaurou tanto na ideologia de esquerda quanto no conservadorismo, que deveria ser justamente a negação das ideologias. E é uma vergonha que a gente presencie isso. Isso aqui é o resultado de quando você vota em uma digníssima e é o resultado de quando uma digníssima alcança o poder. É sempre assim. Vamos assistir esse vídeo, depois a gente vai voltar. Eu quero falar um pouquinho sobre positivismo com vocês, mas eu vou te falar um pouco. Vamos lá. Pessoal, olha que coisa absurda. Ó, olha isso aqui. Ambulantes completamente irregulares, a gente não sabe a procedência das bebidas que eles vendem, fecham a rua, passam baderna. Olha o tanto de gelo que a gente também não sabe a procedência, essa água da onde que saiu. Estamos aprendendo tudo, é bebida, é gelo, tudo irregular, estamos tirando daqui. Olhem isso aqui, o tanto de apreensão de bebida irregular. Eu, como presidente da CPI do metanol, fico assim, chocada, pé da vida com essa situação aqui. Estamos aqui numa sexta-feira, 11 horas da noite, na rua Cunha-Gago. A gente vai fiscalizar vários estabelecimentos que a gente recebeu, né, denúncias de que estão completamente irregulares também. A gente não sabe a procedência, no meio dessa crise que a gente está vivendo do metanol. As pessoas colocam o lucro acima da vida humana. Queria aqui agradecer o trabalho da GCM, da Polícia Civil, da Polícia Militar e de toda a equipe da Subprefeitura de Pinheiros. Estou aqui com o subprefeito Igor Gomes. Né, Igor? Nessa sexta-feira, 11 horas da noite. Vereadora, obrigado. Estamos aqui para colaborar, viu? O seu trabalho de fiscalização. Parabéns pela CPI do metanol. A Cunha-Gago precisa de fiscalização. A nossa GCM, a Polícia Civil, a Subprefeitura, juntamente com a vereadora Zoe Martins pela CPI. Estamos juntos, vamos acabar com essa bagunça em São Paulo. Você tem todo o direito de achar que nós não deveríamos ser esse tipo de vendedores ambulantes. Você tem esse direito. Entretanto, a gente precisa entender uma coisa muito importante. Essa mentalidade da Zoe é a mentalidade do
Positivismo. Talvez você já tenha ouvido falar do justnaturalismo, do positivismo. O positivismo é uma ideologia que vê o ser humano meramente como uma estatística, como um dado, sem entender todas as nuances e todas as implicações importantes que são necessárias serem avaliadas para que nós possamos entender a pessoa. Eu concordo que muitos homens hoje que têm o seu comércio se sentem extremamente estrangulados por tantos impostos, e muitas vezes quando ele vê um cara vendendo alguma coisa na rua e ele sabe que esse cara não paga os mesmos impostos com ele, ele se sente ultrajado pessoalmente. Só que a solução para isso não é você tentar destruir o cara, é lutar para que você reduza essa carga de impostos em você mesmo e você possa ser mais livre e você retire da sua vida o Estado que só está ali te atravancando. Essa é a solução correta. Mas voltando à ideia do positivismo, o positivismo ele venceu a guerra cultural, tá? Hoje em dia praticamente todo mundo, 90% das pessoas, 99% das pessoas acabam funcionando sob essa ideologia do positivismo, onde enxerga os indivíduos como engrenagens que devem se adaptar e funcionar muito bem dentro de uma superestrutura da sociedade. O que ela está fazendo aqui é justamente isso, é se apresentando como aquela que está fiscalizando as engrenagens que não estão funcionando em consoante com aquilo que é a superestrutura da sociedade quer que seja assim. Então, peraí, vocês não estão fazendo isso aqui? Não, então tem que ser, vamos tomar tudo de vocês. Como é que essas pessoas vão voltar para casa? São pessoas com famílias aí. Normalmente a gente pensa, entenda uma coisa, talvez você pense que o que ela está fazendo é em uma área de baile funk que está tendo aquele proibidão e bandidagem. Não é isso, ela está indo no centro onde as pessoas só estão trabalhando. Eu sei que muitas vezes você fica indignado com certas coisas que você vê, mas a gente precisa pensar nos indivíduos não como engrenagens, mas como pessoas dotadas de moral, de necessidades, de sonhos. E a Zoe Martins simplesmente não vê isso. Porque mentalidade totalitária herdada do tempo que ela viveu em Cuba com a família dela. Aonde ela estiver, ela vai continuar funcionando de dentro daquela mentalidade. E ela vai fazer de tudo para usar o Estado, a brutalidade do Estado, que tem o monopólio da violência, para destruir as pessoas que não estão de acordo com o que ela acredita que deve ser. É uma vergonha o que ela está fazendo aqui. Eu não consigo ver isso com bons olhos. Os conservadores deveriam ser a favor do trabalhador e falar justamente que o Estado precisa se retirar das relações humanas. Hoje o Estado está legislando sobre tudo, sobre as relações humanas. E a gente precisa tirar isso. Só que não é o que nós vemos. O que nós vemos são digníssimas, sempre fazendo todo tipo de bobagem e besteira. Existem homens fazendo? Existem. Mas, estatisticamente, são elas que usam toda a força do Estado para oprimir as pessoas que são indefesas. Porque elas não têm elas não dão um senso de importância aos indivíduos, que elas não têm laços íntimos como naturalmente os homens dão. Nós já estudamos aqui, quando eu falei sobre amizades masculinas, eu até falei sobre como os homens eles se importam muito mais com desconhecidos do que os digníssimos. Eles simplesmente não se importam com desconhecidos. Ela não quer saber como essas pessoas vão chegar em casa sem nada para comer. Cara, eu sou um homem pobre. Vocês sabem disso. Eu sou um homem pobre. Eu sei como é difícil eu lembro quando eu perdi meu emprego por causa das mimimistas. Eu trabalhava no estacionamento. A minha página era apenas uma página de hobby, eu não ganhava nada, era pequena ainda, só tinha no Facebook praticamente. E eu lembro que eu estava fazendo a minha página, mas já estava sendo conhecido, já tinha batido 100 mil seguidores. E os mimimistas, ao me ter me descoberto trabalhando ali, fizeram pressão, eu fui mandado embora. Né? Não me deram nem o meu salário do mês, nem o proporcional do salário. Simplesmente mandaram embora com a mão na frente e outra atrás. E enquanto eu estava saindo, que eu tinha sido despedido, né, e mandado embora, eu estava indo para casa, eu estava indo para o ponto de ônibus pensando: o que eu vou falar com a Vanessa? Ela estava grávida. Eu falei, como é que eu vou falar com ela que eu estou desempregado? O que vai ser da gente, do nosso filho? Eu imagino que esses homens que estavam trabalhando para levar comida para suas famílias devem estar se sentindo. Indo para casa pensando o que eles vão poder falar com a esposa, com os filhos, que eles perderam todas as mercadorias deles. Isso é meio imoral.
Não consigo ver com bons olhos. Talvez você discorde de mim. E tá tudo bem, você tem todo o direito de discordar de mim. E você pode colocar aqui nos comentários a sua discordância de mim. Eu aceito isso. Não é um problema. Para estar comigo, não precisa ser uma pessoa que siga a minha cartilha. Você pode discordar de mim em várias coisas e tá tudo bem. A gente amplia o debate apresentando ideias diferentes. Mas eu não consigo ver com bons olhos o que ela está fazendo. Eu não consigo ver com bons olhos que toda digníssima que se diz conservadora tem esse tipo de comportamento ridículo dela. Isso aqui é lixo moral. Aonde sempre que... É triste, mas é verdade. Sempre que você coloca digníssimas em alguma coisa, dá problema. Zoe tá aqui. E agora? Bolsonaro vai se responsabilizar por ter colocado ela no poder? Eu tenho certeza que não. Ninguém vai. E no final do dia só sobra famílias chorando porque estão passando fome. Porque não tem o que trabalhar. E não tem o que ganhar. É triste, mas é verdade. Que Deus abençoe nossa nação.